Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi. Professor, quais elementos são importantes para pensarmos numa retomada do crescimento da economia brasileira? Tudo bem, Gabriel. Acho que a gente pode pensar em 3 elementos hoje. Um é de curtíssimo prazo, o outro é de curto prazo, curto e médio prazo, e um mais relacionado ao longo prazo. Então, quando a gente pensa no curtíssimo prazo, é a questão da pandemia, a questão de um avanço mais forte na vacinação da população e manter medidas de conscientização tanto por parte dos empresários, que são afetados diretamente, quanto por parte dos consumidores, da população que frequenta diferentes locais, para que se mantenha, mesmo com a vacinação, o distanciamento social, o uso de máscaras, a higienização adequada, para que a gente possa ir retomando a uma certa normalidade. Acho que normalidade mesmo, como era antes da pandemia, a gente realmente não sabe quando vai voltar, mas a gente consegue ter uma certa normalidade, uma certa segurança e um desafogo no sistema de saúde que vai ajudar na retomada da economia. O segundo ponto seria quando a gente pensa no médio prazo. No curto prazo, curto e médio prazo, é a questão fiscal do governo. Esse é um elemento muito importante para que se possa dar mais estabilidade macroeconômica, mais segurança para investidores tanto domésticos quanto investidores estrangeiros, para que eles possam investir no Brasil. Isso faz com que o processo de retomada seja mais vigoroso, e que tenha, porque se a gente for analisar, a gente não tem crescimento já faz praticamente 4 décadas. E a gente pode pensar nessa questão de longo prazo, que é a questão da produtividade. A produtividade do trabalho, ela tem ficado estagnada nessas últimas décadas e alguma coisa precisa ser feito para a gente aumentar a produtividade do trabalho e com isso ter um crescimento de forma sustentável. E o que fazer para que essas medidas possam ser implementadas? Quando a gente pensa na questão da pandemia, é a vacinação, A gente precisa da vacinação e da conscientização da população que mesmo com a vacinação a gente vai ter que manter certas medidas para reduzir a transmissão do vírus. Em relação à parte fiscal, a gente precisa de reformas que são fundamentais para controlar o crescimento da dívida em relação ao PIB e manter, acho que isso dá uma estabilidade em termos de expectativas, o teto do gasto, mas o teto do gasto só pode ser mantido se a gente fizer reformas que dê mais flexibilidade para o orçamento do governo e mais espaço para realizar certos gastos. Aí vai entrar a reforma administrativa, aí vai entrar uma reforma fiscal, uma reforma que desvincule gastos que são vinculados automaticamente às receitas, para que a gente possa pensar melhor o orçamento. E a questão da produtividade acaba sendo uma série de fatores, Acho que a abertura da economia de forma gradual para que a economia brasileira seja mais conectada e mais exposta a uma concorrência mundial é importante. Mas é fundamental a gente pensar na educação, numa melhor qualificação das pessoas, desde o colégio, a universidade, até o treinamento no trabalho. São elementos essenciais para a gente pensar numa melhora da produtividade. Fornecer mais capital humano de mais qualidade para as pessoas, para os trabalhadores. E isso é fundamental, claro, entre várias outras medidas, manter um Ministério da Educação com gente capacitada e que faça de fato medidas que são importantes para melhorar a qualidade do ensino, que é muito fraca no Brasil, Esse é um dos grandes problemas hoje no Brasil, é a qualidade da educação pública, que tem que ser melhorado para melhorar a produtividade e a igualdade de oportunidades. Mas além disso, a gente precisa de medidas que reduzam a pobreza, porque a pobreza acaba sendo ruim, também muito negativa nesse processo de acumulação de capital humano por parte das crianças provenientes dessas famílias. A gente precisa, como eu disse, de uma abertura econômica gradual ao longo do tempo. Algumas reformas também ajudam a aumentar a produtividade, como a própria reforma tributária, Ela vai trazer mais agilidade, reduzir burocracia, melhorar a infraestrutura. Então o governo precisa abrir espaço no orçamento para aumentar investimento, melhorando a qualidade do capital humano, mas também em infraestrutura, que é fundamental para melhorar a produtividade e a competitividade das empresas brasileiras. O professor Luciano Nakabashi, da FEA-USP Ribeirão, conversou com Gabriel Soares para a Rádio USP. Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi.
Fique de olho, por Eduardo Rocha. Professor Eduardo Rocha, estamos há mais de um ano em meio à pandemia da Covid-19. Como está o processo de doação de córneas? Elas continuam necessárias e sendo realizadas? Olá, doações de córneas são sempre necessárias. Desde que o programa foi instituído e popularizado nos anos 80, casos urgentes, pessoas com opacidade de córnea, deformidades, aguardam na fila para reverter a cegueira e melhorar a visão através de um transplante. Mesmo durante a pandemia, apesar de um processo com velocidade reduzida, uma vez que equipamentos, equipes e mesmo espaço físico de hospitais foram recrutados e destinados a pacientes da pandemia, alguma quantidade de transplantes são realizadas. E para que a fila não acumule, para que pacientes tenham a chance de recuperar a visão, a doação é um processo importante. E isso é feito através da manifestação em vida a pessoas da família e o consentimento dessa durante a abordagem logo após o falecimento. Existe impedimento para fazer a doação? Algo que o doador deva preocupar-se? Em todo mundo, acredita-se que a proporção entre pessoas que têm uma doença de córnea que causa cegueira e o número de pessoas que receberão efetivamente o transplante é de 70 cegos para um contemplado com uma córnea. Ou seja, vou repetir, 70 para 1. Isso torna o processo de doação muito importante e necessário, de forma que não há impedimento para as pessoas se tornarem elegíveis. De fato, durante o processo de avaliação e refinamento da destinação da córnea para os indivíduos que aguardam, há análise por microscópio, exames de sangue e uma série de avaliações feitas pela equipe, inclusive por médicos, que relatam as questões associadas àquela doação e avaliam, então, se há algum impedimento em um caso ou outro. Nós, como doadores, potenciais doadores, não devemos nos preocupar com isso. Na grande maioria dos casos, somos todos potenciais doadores. Nossas córneas são muito bem-vindas para essas pessoas que aguardam em fila. Dessa forma, a doação de córnea é um procedimento, um gesto humanitário, um gesto que realmente faz chegar de forma gratuita para as pessoas um alento, um tratamento, uma luz para a visão. Repare que o SUS garante todo o processo de doação, análise e distribuição das córneas. Algumas pessoas podem fazer com que a escolha do hospital, a escolha de uma determinada equipe privada, faça com que sejam pagos honorários relativos a isso. Mas o tecido, assim como transfusão de sangue e outros transplantes de órgãos sólidos, são totalmente gratuitos, garantidos pelo SUS. Dessa forma, reforço aqui a importância da manifestação do desejo de doar suas córneas e enfatizo que esse procedimento é muito bem-vindo pelas pessoas que aguardam na fila. Muito obrigado. Ouvimos o professor Eduardo Rocha, da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Rita Estela, para a Rádio USP. Fique de olho, por Eduardo Rocha. Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari. Bom dia, professor Pedro Dalari. Professor, no final do mês agora de março, nós tivemos uma data importante que passou praticamente em branco, em meio à pandemia, em meio a tantas discussões que nós temos visto aqui no Brasil. É uma data relevante para o Brasil e para a América do Sul, que é a criação do Mercosul, não é verdade? O que o senhor tem a dizer sobre isso? No último dia 26 de março, o Mercosul completou 30 anos. Apesar da importância da data, o aniversário passou praticamente em branco. Foram muito poucas as manifestações públicas e mesmo na imprensa em torno dos 30 anos dessa organização, que reúne o Brasil e alguns dos países com os quais tem vizinhança na América do Sul. A reunião oficial de celebração, realizada de forma virtual entre os presidentes dos países membros, foi melancólica. O presidente brasileiro saiu em meio ao evento e os presidentes da Argentina e do Uruguai divergiram acidamente sobre o futuro do bloco. O Mercosul é fruto do Tratado de Assunção, celebrado justamente em 26 de março de 1991, há 30 anos, portanto.
É um tratado que se seguiu a um acordo anterior entre Brasil e Argentina, um acordo bilateral entre esses dois países, que já alinhavou o que viria a ser o processo de integração comercial e econômica indicado no Mercosul. O Mercosul é fruto da redemocratização dos países membros e foi concebido com muito otimismo para fortalecer a economia e o bem-estar das populações envolvidas. Reuniu inicialmente Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Posteriormente, houve o ingresso da Venezuela, que atualmente está afastada por conta do regime ditatorial que contraria os princípios do Mercosul. Ainda hoje está na pauta o ingresso da Bolívia neste espaço de integração. O acordo teve inicialmente um viés essencialmente comercial, para a constituição de uma área de livre comércio, mesmo que com muitas imperfeições, com vistas à formação de um grande mercado comum em que os produtos produzidos nos países do bloco pudessem circular livremente, gerando barateamento de custos, aumento do consumo, enfim, uma circulação virtuosa do ponto de vista econômico. Posteriormente, os acordos evoluíram no âmbito do Mercosul para outras áreas, com a padronização de regras em diversas matérias, como, por exemplo, saúde pública. Hoje a gente assiste o processo de padronização das placas de identificação dos veículos automotores, carros, caminhões, ônibus, que circulam nos países do Mercosul, com a mudança das placas, inclusive no Brasil, como podemos ver nas nossas ruas. Porém, as dificuldades da economia global acabaram por afetar também a região, com dano para o ímpeto integracionista que perdeu muita força. Hoje se discute a reformulação dos acordos que levaram ao Mercosul, inclusive a perspectiva de alianças fora do bloco, com aquela que é a mais promissora, sendo o acordo com a União Europeia, que viabilizaria realmente uma retomada bastante grande do ímpeto do Mercosul. Mas, apesar de tudo isso, professor, o Mercosul continua válido, não é verdade? Apesar das dificuldades atuais, os princípios que levaram à criação do Mercosul permanecem válidos. A defesa da democracia, a integração econômica e social, a busca do bem-estar das populações são princípios que devem continuar a ser levados em consideração e, sem dúvida nenhuma, a integração na região ajudará a sua efetivação. A contiguidade geográfica entre os países torna extremamente conveniente a preservação do Mercosul como um espaço de integração e até mesmo a sua ampliação. É preciso que a universidade e a sociedade discutam a melhor maneira de preservar isto que foi uma iniciativa tão importante do processo de redemocratização da América Latina. Este foi o professor Pedro Alari que falou com Marcelo Hollenberg para a Rádio USP. Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari. Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossman. Professor, hoje o senhor gostaria de fazer a sua homenagem ao amigo e literato Alfredo Bozzi? Leila e ouvintes da Rádio USP. No último dia 7 de abril, nos deixou Alfredo Bozzi, intelectual, erudito, honorário, emérito, imortal, mas humano, muito humano. Assim que eu guardo o Alfredo em minhas memórias, em particular em nosso convívio no Instituto de Estudos Avançados da USP, do qual fomos diretores. Vejam o que Bozzi descreve sobre o polímata Leonardo da Vinci em seu último livro, Arte e Conhecimento em Leonardo da Vinci, publicado pela EDUSP. De todo modo, o artista só alcança esse grau de liberdade depois de ter fixado o olhar com longa e amorosa atenção na variedade prodigiosa do universo. Isso cabe como uma luva se queremos descrever o próprio Alfredo Bozzi. Além de um olhar atento, represado por lentes, como descreve em um poema
sua amada Ecleia Bose, que também nos deixou em 2017, Alfredo desenvolveu um poder de escuta singular, seja em suas reflexões, em seus escritos, seja nas participações e no engajamento intramuros na universidade, mas também na sociedade, em diversos âmbitos, na militância, no ativismo e até em ações humanitárias. No pluralismo e diversidade de uma universidade como a USP, poder contar com um polímata da estrutura e humanidade de Alfredo Bose não é só privilégio, mas uma grande diferença. Alfredo Bose, quando homenageia Leonardo da Vinci, fala sobre a infinitude da vida. Neste momento que homenageamos a vida de Alfredo Bose, eu gostaria de continuar compartilhando com vocês, ouvintes, mais 2 passagens desse incrível livro que, por sua vez, homenageia esse grande artista renascentista. Primeiro, reconstituir a imagem do homem, tal como se vai formando no labirinto dos manuscritos de Leonardo, é tarefa árdua, mas necessária. Se o objetivo é descobrir os laços que atam a originalidade de sua arte à ousadia de sua mente científica. As figuras pintadas pelo artista são, sem fácil paradoxo, reais e ideais. O Cristo da Ceia, a Gioconda, Santa Ana, São João Batista não nasceram apenas da percepção aguda do desenhista capaz de captar com perfeição os traços fisionômicos e as posturas corporais de modelos vivos. Seus rostos compartilham com as paisagens que os rodeiam aquela misteriosa sugestão de infinitude que parece isentá-los do destino biológico e das contingências do tempo histórico. E finalizando, Leonardo, artista, quer ver o que se oculta nas entranhas da caverna para descrever e desenhar os subterrâneos da existência. Assim como o Leonardo, cientista, quer entender a fundo os processos que resultaram naquelas formas, naqueles traços que velam milênios de metamorfoses. Olhar para saber, saber para desenhar, desenhar para pintar, pintar para criar. Bose está entre nós de forma indelével. O professor Martin Grossman conversou comigo, Leila Kiyomura, para a Rádio USP. Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossman.